Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, feliz 2023. Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, critica, ativa o sininho. Vai me ajudar, eu espero estar te ajudando muito com as minhas aulas, com as minhas lives. São mais de 20 anos de estudo sobre temas relacionados à história, à filosofia, à política, à sociologia, as ciências humanas em geral, e agora eu estou me aventurando na literatura. Eu queria trabalhar um conceito hoje com vocês, caros alunos. Um conceito, assim, não diria famigerado, né? Famigerado seria má fama, mas que foi famigerado aí com o tempo, aí com o uso impróprio aí por alguns atores sociais, do termo conservadorismo. Você sabe o que é conservadorismo, caríssimo aluno? Ou você só ouviu falar, só ouviu os agentes aí, o discurso dos agentes aí a respeito do termo conservadorismo, né? Lembrando que nós temos que saber, quando a gente estuda um conceito, na filosofia você tem inúmeros conceitos chaves: ideologia, alienação, razão, senso comum, ciência, logos, democracia, conservadorismo, revolução, socialismo, comunismo, tirania, oligarquia, sujeito e objeto, arete, que era a virtude lá dos gregos, sofia, que é a sabedoria, né? Substância, acaso, acidentes, atributos, predicados. Você vai para o campo você vai para o campo aí do conhecimento, racionalismo e empirismo, ou seja, são todos conceitos, digamos assim, abstratos, né? Conceitos abstratos que nós precisamos dissecá-los para nós chegarmos aí a um correto entendimento aí sobre o que ele significa. Então eu queria explanar hoje, na live de hoje aí com você, sobre o conservadorismo, a concepção filosófica, a definição filosófica do conservadorismo. Eu vou usar para isso, pessoal, uma definição brilhante dada pelo ilustríssimo e saudoso professor Olavo de Carvalho, né? Falecido professor Olavo de Carvalho. Então ele definiu o conservadorismo como uma síntese formidável entre liberdade econômica, ou seja, liberdade econômica, democracia parlamentar, ou seja, o regime político de um conservador é a democracia parlamentar, na economia, liberdade econômica, na justiça, lei e ordem, certo e errado, sem relativismos, na moral judaico-cristã, e na educação, a cultura clássica greco-romana, né? Essa foi a definição mais brilhante que eu ouvi de conservadorismo. Então, o que seria conservar, né? Nós podemos usar aí a antítese. Conservador seria o oposto do revolucionário. Enquanto o revolucionário quer mudanças, quer mudar as estruturas sociais, existenciais, culturais, políticas, humanas ou do sistema, seja lá como for, um conservador quer manter certas regras, certos valores que sempre permearam, ou durante muito tempo, sempre não existe, né? Sempre alguém criou, tudo que existe alguém criou, né? O princípio aí da lógica. Mas princípios aí, valores arraigados de muito tempo, né? Então você pega aí a moral judaico-cristã, tem 2000 anos. Você pega a educação clássica, ela tem 2500 anos.
Você pega a democracia parlamentar, ela é mais recente, ela não chega a ter 300 anos. Então veja bem, o termo conservadorismo, ele pode ter um sentido político, ele pode ter um sentido moral, ele pode ter um sentido social, dependendo do contexto, dependendo da situação em que você for trabalhar, em que você for inserir aí os seus objetos de análise. Via de regra, o conservador, ele não quer mudar o mundo, ele não quer transformar o mundo, ele quer manter certas estruturas, certos valores, certos sistemas que, com as experiências dos nossos antepassados, né, o conservador ele olha muito para o antepassado, pelo que fizeram, pelos que estão, os que vieram antes de nós fizeram e deu certo. Ele busca manter essas estruturas, enquanto um revolucionário se julga dono do tempo. Dono do tempo. Ele olha para o passado e diz: não, aquilo que fizeram não deu certo, é errado, eu sou o portador da verdade. Eu sou o portador da verdade, eu sei o que é o bem e o mal, eu tenho critérios para saber o que é o bem e o mal, e nós vamos mudar não apenas os agentes, né? Não vamos trocar apenas os agentes de lugar, nós vamos mudar o sistema. E dentro de um processo revolucionário, nós temos a seguinte situação. O revolucionário, que é o oposto do conservador, ele vai olhar para o mundo e vai dizer: olha, está tudo errado, precisamos de mudança. Ele tem uma proposta de mudança, e para isso ele precisa concentrar poder. Nós sabemos que nenhuma mudança é feita sem poder, ou sem concentrar algum tipo de poder. Para você mudar uma situação, você tem que poder mudar a situação. Você tem que congregar meios e forças que façam com que você consiga mudar aquela situação, obviamente. Então nós temos a seguinte questão. Enquanto um conservador olha para o passado e quer manter o que deu certo no passado, um revolucionário, ele quer mudar as bases. Ele quer mudar o mundo, e para isso ele precisa concentrar poder. Então você pega os últimos 400 anos, é uma luta constante por revoluções. Quantas revoluções nós tivemos aí nos últimos 400, 500 anos? Tivemos a Revolução Francesa, tivemos as revoluções gloriosas inglesas, tivemos a Revolução Russa, tivemos a Revolução Americana, ou seja, o mundo, ele foi... Só um momento, pessoal. O mundo, ele foi com uma constante revolução em vários âmbitos aí, pelo menos nos últimos